O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no programa Momento de Reflexão na Nova TVI de Petrópolis. Então você é sempre meu convidado e minha convidada para refletirmos juntos sobre temas acerca de saúde emocional, mental, física. Juntos nós podemos ampliar a nossa rede de conhecimento, de autocuidado. Esse é o desejo do meu coração, é trazer informações, é fazer com que você pare, reflita realmente sobre a sua saúde. Então seja muito bem-vindo, já senta aí na sua sala, quem sabe você está assistindo na sala, já senta, já pega a sua xícara de cafezinho ou de chá e vem com a gente num bate-papo muito bacana hoje. Hoje nós estamos num programa diferente, então hoje eu recebo aqui uma convidada muito especial e eu quero conversar um pouco com ela sobre a trajetória dela dentro dos grupos de apoio à saúde emocional da mulher, que são grupos que eu coordeno. Eu não sei se você sabe, talvez sim, talvez não, mas eu coordeno grupos de apoio à saúde emocional da mulher. Esses grupos são grupos com a finalidade de ajudar mulheres que precisam de apoio e ajuda emocional. Então, dentro do grupo, eu desenvolvo com todas elas a terapia, de maneira gratuita. Então esses grupos eles nascem do meu coração para de verdade ajudar e apoiar mulheres, principalmente mulheres que não conseguem ou não podem ter essa ajuda emocional. Então hoje eu estou com uma convidada que vai dividir conosco um pouquinho da trajetória dela, como ela chegou até os grupos, por que ela chegou até o grupo e como ela se desenvolveu ali dentro, e é claro que ela vai falar um pouquinho com vocês melhor sobre isso. Então eu quero apresentar agora para vocês a Inês. Inês, minha amiga, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Se apresente, por favor. Meu nome é Inês. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Porque às vezes a gente pensa que vai parar, mas de novo eu aqui para falar um pouquinho do que a terapia fez por mim. Isso mesmo. Então, eu quero, amiga, vamos começar falando de como foi que você me conheceu? Será que você pode contar assim um pouquinho para os nossos telespectadores? Como foi que você me conheceu? Como foi que você chegou até o grupo? Então, o meu caso foi que... Eu vou falar de novo, né? Curso de gastronomia que eu fui fazer, aí chegou uma pessoa até a mim e falou que eu iria, se eu conhecia uma pessoa chamada Neila, e eu falei que não conhecia ninguém com nome por Neila. Aí a pessoa Isso é muito interessante, né, amiga? Muito. Muito interessante. Como foi que você descobriu a minha pessoa, né? Até porque Neila é um nome bem comum, né? Então, aí ele falou, aí ele falou, porque essa pessoa, Neila, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. E vai ser alguém, isso eu ainda não contei pra ela, mas Deus trouxe a minha memória agora. Bom. Que seria alguém que iria ser colocada no lugar de uma falta que eu sinto, que é de irmã. Né? Eu sinto uma carência muito grande, né? Então... ele falou pra mim que ela seria como uma irmã pra mim, que ela iria me proteger e cuidar de mim, que ela ia mudar a minha história. Sim. E eu fui eu tava muito mal, passando por processos
problemas emocionais muito fortes, muito problemáticos. Sim. Até mesmo. Estava sozinha com uma filha minha ainda. Eu lembro que quando nós nos conhecemos, você chegou naquele lugar passando mal. Você lembra disso? Sim, passando muito mal. Eu lembro que você estava apoiada por acho que era uma amiga sua. Ela veio te apoiando mesmo. Eu acredito que para você não deixar de ir naquela reunião. É porque eu estava num processo de... Toda vez que eu saía na rua, eu desmaiava. Eu não sei se era pânico, eu não sei o que era. Eu sei que eu desmaiava sempre quando eu saía de casa, do portão para fora. Dentro de casa, no portão, na porta de fora, na varanda, tal, eu podia ir. Mas se eu fosse para o portão da rua para fora, eu começava a me dar pânico, eu começava a passar mal e ali eu desmaiava. Eu não podia sair de jeito nenhum sozinha. E você era conhecida ali onde você morava, não era? Você, é muito engraçado isso que a Inês fala, que ela era conhecida ali na localidade muito dela, conhecida. Como a moça que o quê mesmo? A moça do vestidão que desmaia na rua. A moça do vestidão que desmaia na rua. De tanto que era grave a tua situação emocional, vamos colocar assim, né? Muito. De tanto que era grave a situação que você saía e desmaiava. E fora depressão, Sim, ansiedade. Tinha uns processos muito difíceis. E para mim chegar ali naquele dia foi muito difícil para mim conseguir vencer aquela barreira e ir até aquele local que é onde teve um grupo de mulheres que uma amiga minha me convidou para ir, que é a Joelma, que também faz parte do grupo, sim. Que é do Rio. Ela faz parte do grupo do Rio de Janeiro. E ela me convidou e eu fui, com muito sacrifício, mas eu fui. Sim, eu lembro que você chegou lá realmente com muito sacrifício, foi muito difícil para você. Mas você foi, e aí? Fui. Aí quando eu tô lá, né, no momento, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora, um pânico, uma vontade de sumir dali. E a doutora Neila falando, tal, fazendo o procedimento dela, o trabalho dela, e eu ali sem querer estar ali, na realidade. Sim. E nisso eu comecei a entender que eu precisava ficar ali, mas eu não conseguia aceitar isso. E quando acabou tudo, quando ela foi se apresentar, que ela falou o nome dela, que no final ela falou novamente, quando ela falou a primeira vez eu não prestei atenção. Sim. Mas quando ela falou no final, olha, qualquer coisa vocês me procuram, meu nome é Neila, meu arroba não sei o quê. E começou a falar sobre as redes sociais, ela falou Neila, aí eu, Neila. Aquela lembrança foi? Veio a minha memória. Aí eu falei, Neila, aí eu cheguei até você, né? Aí eu cheguei até você e falei com você, posso falar uma coisa pra senhora? Foi. Aí toda tímida, cheia de vergonha, que eu sou muito tímida, não parece não, gente, mas eu sou muito tímida. Aí eu perguntei, a senhora, é porque aconteceu isso e isso, eu contei a história. Foi, contou a história. Do que o supervisor de venda falou comigo. Sim. Nisso, a Neila foi, os olhos dela lacrimejou na hora. Sim, foi muito impactante, né? Que imagina, você... alguém revelar para você o nome de uma pessoa que você nunca, né, associou. E o engraçado é que isso passou um tempo grande. Não foi assim, falou comigo hoje e amanhã eu conheci você, não. Que quando eu fui fazer o curso, eu ainda não estava no meu auge, no fundo do poço. Sim, é mesmo. Eu ainda estava bem. Você ainda saía, ainda estava saindo. Isso. Sim. E quando eu conheci você, foi no momento mais difícil da minha vida. Foi um momento que eu não conseguia me levantar da cama, não sentia desejo de nada, só vontade de morrer mesmo, que era o que eu sentia. Mas eu lembrava que eu tinha uma filha adolescente, né, que precisava de mim. Não podia cair, né? Não podia me render de jeito nenhum. Exatamente, não podia se render. Porque, como eu falei com você, uma das vezes que eu falei contigo, e até já dei esse depoimento, que as minhas filhas, todas as vezes que eu sentia o desejo do suicídio, eu lembrava delas. Delas, né? Sempre delas. Então, através delas, e também porque eu sou evangélica, né? E aí eu lembrava que na passagem da Bíblia diz que os suicidas não herdarão o reino de Deus. E o meu propósito aqui na Terra é morar no céu, né? Eu não sei você, gente, tô falando de mim, tá? Então, assim... eu lembrava dessa passagem da Bíblia e lembrava das minhas filhas. Era quando eu não fazia.
Porque o desejo de suicídio eu sempre tive desde os meus 15 anos, assim, eu sempre senti vontade de dar cabo da minha vida. Sempre. Mas era diferente. Hoje a gente sabe que é suicídio. Na época a gente sentia que era vontade só de morrer, né? Uhum. Ah, eu quero morrer, quero morrer. Então você vem trazendo muitos problemas emocionais, né? Você vem carregando fardos emocionais, traumas, é isso que eu quero dizer. Traumas emocionais desde muito novinha, né? Sim. Você vem nessa situação de adoecimento mental, emocional, e aí você casa, tem suas filhas e, digamos assim, que isso explode, né, na sua vida. Depois que acontecem muitos outros problemas sérios, isso explode, aumentou essa situação dentro da Inês, que eu falo. Isso é uma situação interna, né? Com certeza. As pessoas não entendem. Eu sou uma pessoa assim, Neila me conhece, a gente convive muito, como eu falei, ela não é só minha terapeuta, minha amiga, ela é minha irmã, porque Deus deu ela para mim, não foi eu que pedi, não foi eu que corri atrás, eu não fico atrás dela, ai amiga, ai. Não, eu amo você, amiga, muito, Deus sabe, mas foi Deus que deu ela para mim, assim, para ser minha amiga e minha irmã, e ela é minha terapeuta, então às vezes eu fico pensando, meu Deus, é isso, aí eu lembro das coisas que ela ensina no grupo, porque, sim, gente, a melhor coisa que tem para minha vida foi a terapia em grupo. Porque eu nunca imaginei eu ficar na frente de uma pessoa, só eu e a pessoa, para falar da minha vida, falar do que eu sinto. O individual. Agora, né? Isso aí, o individual para mim é muito difícil. Como para muita gente, teve pessoas que chegaram para mim, Neila, que pediram o seu contato, mas a pessoa acha que não consegue falar, entendeu? Com grupo. Sim. Acha que individual é melhor. Eu já era ao contrário. Isso. A gente, na verdade, escuta muito isso dentro dos grupos, né? Eu já sou não dentro dos grupos, desculpa, mas assim, pessoas que vêm buscar o apoio do grupo, mas acham que, mas eu vou falar ali da minha vida, né? Isso é muito interessante a gente falar aqui, Inês, que você não vai expor nada da sua vida se você não quiser. Com certeza. Não é, Inês? O grupo é muito bom, porque quando você ouve, e isso aconteceu comigo, quando você ouve a outra pessoa falando, tem coisas que identifica com você. Isso, e é muito perfeito. bom, porque aí você trata da pessoa ali, conversa com a pessoa ali sobre aquele processo dela, sobre aquele toque dela, e aquilo ali, não precisa nem você falar com todo mundo. Reverbera em todas as participantes. É isso. É isso. E é por isso que é muito bom. mais potente do que a terapia individual. Por isso que tem muito mais força. Né? Eu sempre falo nos grupos que o processo terapêutico dentro dos grupos, ele é muito mais potente, ele te leva mais adiante do que a terapia individual. É como uma onda do mar, que você está ali cansado, e aí vem aquela ondinha e te leva logo para a beira da praia. É isso que acontece dentro dos grupos. Né? E é uma pena que as pessoas achem, as mulheres no caso, né? As mulheres acham que vai ter que falar da vida, eu vou ter que me expor. E não é isso, né, Inês? Não, claro que Ninguém não. é obrigado a falar nada, né? Claro Fala um pouquinho pra gente sobre esse teu olhar. Ninguém é obrigado a falar nada, a gente só se expõe se quiser, nada é obrigado ali dentro. Fala um pouquinho da sua impressão. O engraçado nesse ponto é que se você olhar, você não consegue fazer da forma que todo mundo está fazendo. É totalmente diferente. Tem uma das vivências que a Neila faz, que eu já comentei isso para ela, e toda vez que faz essa vivência, que eu estou apoiando a Neila, quando as pessoas chegam até a mim, eu sempre falo, você conseguiu. Eu tentei, na quinta vez foi quando eu consegui, lembra, Neila? A primeira vez eu não consegui sair do lugar. Sim. A segunda vez eu me joguei no chão, que eu não conseguia sair, dei 2 passos e caí no chão chorando, e fiquei muito tempo chorando. Que o grupo todo, é muito engraçado, o grupo todo vem te abraça, é uma coisa assim, muito única. Não é engraçado, é acolhedor. Não, engraçado pra mim, porque tudo eu falo engraçado, gente. Eu sou assim. Não é engraçado, é acolhedor mesmo. É acolhedor, amiga, mas tudo meu é engraçado. Não é engraçado, gente. É acolhedor, não é? É a força, é a unidade, a sororidade que existe ali dentro do grupo. Mas tudo que é engraçado é bom, né, gente? Nem mas tudo. vamos pular o engraçado. Volta pro foco. Tá bom.
Fala, como Tá é que vendo? é isso Isso é a pra irmã você? mais velha, apesar de eu ser mais Gente, velha não do que tem ela. jeito. Como é que foi essa vivência que a Inês está falando? Dentro dos grupos, eu, além de desenvolver a terapia, faz parte do tratamento as vivências, que levam as mulheres para estados emocionais mais profundos, onde elas são tocadas, confrontadas. Então, ali realmente é um momento de muita catarse, né, que a gente chama na terapia, na psicanálise ou na psicologia. Então, é um momento que as mulheres passam ali pelo processo de catarse, não todas, claro, aquelas que estão abertas ao processo. Então, foi o que aconteceu com a Inês, que você acabou de falar agora, que ela só conseguiu desenvolver, né, digamos assim, a vivência completa na quinta vez. Então, como foi isso para você? Foi libertador quando chegou lá? Ou você se sentiu mais leve? Como é que foi? Então, conseguir viver aquela experiência? Quando eu consegui na quinta vez, eu falei, meu Deus, por que eu demorei tanto? É tão bom. É muito bom. Porque, assim, as pessoas olhando de fora, ai, que bobeira, mas não sabem o quanto aquilo ali é bom. Porque a gente, mulher, como a gente aprende muito com a Neila, a doutora Neila sempre ensina pra gente que a gente gosta muito, a gente tem muito esse negócio de dar. Sim, e eu tinha muita dificuldade em receber, até ainda tenho um pouquinho, né? Mas estou melhorando isso. Melhorou muito. Estamos já trabalhando. Dar, para mim, sempre foi muito fácil. Eu sempre fui muito de dar, de fazer, de correr atrás, de fazer pelas pessoas, mas para mim era o que sobrava. Eu sempre fui assim se tá bom, se der, tá bom. Se não puder, tudo bem. Vai só sempre um se esquecendo. Que Sim. é uma problemática grande da maioria das mulheres, né? Eu vivi isso, então eu sei que isso é uma coisa que trava muita gente na hora de receber qualquer coisa. Sim. Então, até a amizade da Neila, para mim receber a amizade dela, eu botei muitas barreiras, né? Hoje em dia que a gente tem mais assim uma convivência e uma amizade mais aberta, mas a gente teve muita barreira, né, amiga? Porque eu tinha muita dificuldade de aceitar que ela era minha amiga, porque, assim, muita traição de amizade, muita traição, a traição de muitas coisas na minha vida. E foi isso que te impediu de vivenciar a experiência da vivência na primeira, na segunda? Com certeza. De não se abrir para o processo? Com certeza. Foi isso? É muito difícil. Receber, né, que você está falando? É muito difícil. A gente pensa que eu não quero ir porque eu vou deixar para o outro ir. Não, você não quer ir porque você sabe que você não consegue ir. Porque tem alguma coisa que te bloqueia para que você não vá. Entendeu? Então, isso que é o que eu entendi quando eu fiz, quando eu consegui passar por essa fase. É se permitir, então. É isso que você está falando? É isso aí. Na quinta vez, você disse, não, eu vou me permitir. Eu fechei os olhos e falei assim, seja o que Deus quiser. E na hora dessa vivência, a gente tem que... Eu entendi isso. Que a gente tem que confiar. Sim, essa vivência também não é só passar pelo processo da vivência. É confiar no que você está recebendo na vivência. Sim. É se entregar por completo, e foi o que eu fiz. Exatamente, é se permitir deixar-se ser conduzida. Isso aí. Porque tem isso também. É isso aí. E coisa que eu não conseguia. Sim. Esse também era uma outra trava que eu não conseguia liberar. Porque eu não conseguia confiar em ninguém. Não, só eu que consigo. Eu só dou conta, eu tô vendo, eu sei pra onde eu tô indo. Pode confiar em mim 100%, mas eu não confio em ninguém. Nem 10%. E naquele momento você se abriu para esse processo acontecer. Foi chorando, foi rindo, porque eu sou muito de rir, né? Foi um misto, né, de sentimento naquele dia. Eu fui fazendo você foi muito a parte ali, né? Você foi liberando mesmo. Mas foi emoção. muito interessante porque eu não só chorei, como eu também ri junto. Porque veio aquele sentimento, é muito incrível. É um sentimento misto dentro da gente, assim, uma coisa simples, né? Sim. Que as pessoas olham assim, nada a ver isso aí. Mas se a pessoa se permitir entrar no processo, a pessoa vê o quanto é importante, necessário, né? O quanto é necessário, o quanto é bom para nossa vida, para nossa vivência, para o nosso bem-estar. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe tudo. Sim. Às vezes a gente acha que
todo mundo é bom com todo mundo. Não, as pessoas não são boas o tempo todo. As pessoas não são maravilhosas o tempo todo. As pessoas, elas não são como você quer que elas sejam. As pessoas é como elas são. E como a doutora Neila sempre fala com a gente, o problema não está em você, o problema está no outro. Sim. Inês, agora a gente vai dar uma paradinha para o nosso intervalo comercial, mas olha, fica aí, que a Inês já tem muita coisa para contribuir, para você entender como é que funcionam os nossos grupos. E se você tiver interesse, se você vem buscando mulher, você que é mulher, que vem buscando um apoio emocional e tiver interesse de conhecer os nossos grupos, vem com a gente. No final do programa eu vou dizer como é que você busca todas essas informações. Então espera um pouquinho aí que a gente já volta. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praça de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias. Comece seu dia com um sabor que inspira. Drop Coffee, café 100% arábico com aroma intenso, torra perfeita e sabor marcante. Drop Coffee conquista espaço entre os apreciadores de café de qualidade. Produzido a partir de grãos selecionados, com torra cuidadosa e rastreabilidade garantida. O Drop Coffee é resultado de uma curadoria rigorosa. Nossa missão é levar ao consumidor um café que represente o melhor do Brasil, com aroma, sabor e origem valorizada. Cada embalagem Drop Coffee carrega uma história e o cuidado de quem cultiva com propósito. Drop Coffee, o sabor que inspira. Você quer ver a sua empresa se destacando na TV? Nunca foi tão fácil e com preços acessíveis que cabem no seu bolso. Com o programa TVI Ofertas, sua loja aparece na maior TV da cidade, com comerciais chamativos que alcançam milhares de pessoas. Divulgação rápida, eficiente e feita para vender de verdade. Anuncie a sua empresa, produtos, serviços aqui. TVI Ofertas, a vitrine da sua loja na televisão. Drogaria Super Farma, há 10 anos cuidando de você. Nosso muito obrigado a todos que nos escolheram e confiaram no nosso trabalho. É um orgulho ser sua farmácia de confiança, com produtos de qualidade e entrega grátis para sua comodidade. Estamos juntos há 10 anos e vamos continuar cuidando de você como sempre. Fale com a loja mais próxima. Ponte Fones 24 99322 8265 São Sebastião, 24 99282 3724 Mosela.
Olá, estamos de volta aqui no Momento de Reflexão, na Nova TVI de Petrópolis, com a minha querida amiga Inês, onde Inês vem falando um pouco sobre a participação dela dentro dos grupos de apoio à saúde emocional da mulher. Sim, eu coordeno grupos de apoio terapêuticos às mulheres e gratuito. Eu espero que você esteja aqui conosco hoje para conhecer um pouquinho e quem sabe a nossa conversa aqui não motive você, mulher, a participar conosco, a vir cuidar de você, porque você também importa. Então vamos voltar, Inês, aqui ao nosso bate-papo. Você estava falando muito sobre as vivências, o quanto você se permitiu fazer parte desse tratamento e agora me fala um pouquinho como foi. Aí a Inês foi participando, foi frequentando as sessões, porque são sessões mensais, certo? Isso. Você foi participando, e aí? Conta um pouquinho pra gente. Então, no início, eram uma vez por semana, né? Toda semana a gente estava lá, uma vez na semana, toda sexta-feira, né? No caso, acho que era às sextas, né? Toda sexta-feira a gente estava lá. Aí, depois passou quinzenal, aí agora é uma vez por mês. Por quê? Porque a doutora Neila, ela começou a abrir, né, mais os horizontes para outros lugares, para outros grupos. E foi muito bom começar a ver o projeto crescer. Sim, graças a Deus o projeto foi crescendo, foi tomando muitas proporções. Então, muito legal você falar isso, porque hoje nós temos grupos em vários lugares do Rio de Janeiro, inclusive um aqui em Petrópolis, né? E o desejo do meu coração é expandir. Quem sabe você que está nos vendo, em Teresópolis, em Nova Friburgo, não é isso, Inês? Quem sabe você não nos contacta para nós levarmos esse trabalho também, para atendermos as mulheres aí, não é isso? Gente, assim, eu acho que é um investimento que você faz. E o pior de tudo, que as pessoas não pensam, tudo, né? As pessoas falam, investimento tem que gastar. Não, o melhor de tudo nesse investimento é que você não paga. A única coisa que você tem que ter é o comprometimento com a terapia, com o grupo, com a responsabilidade e o compromisso da doutora Neila com a gente. Por quê? Porque as pessoas acham que a doutora Neila, tá lá uma vez por mês, quando eu quiser eu vou, quando eu não quiser eu não vou. Não, não é assim que funciona, né, gente? Porque quando a gente tem que ir para o trabalho, a gente vai para o emprego, a gente tem que marcar carteirinha lá, cartãozinho, presença, porque senão o salário no final do mês vem descontado, né, amiga? O salário vem descontado, e se você não for mandado embora, dependendo da quantidade de falta. Você está querendo dizer que dentro das sessões, dentro do tratamento, é importante ter comprometimento. Tem que ter compromisso. Não é milagre. Não. E interessante é que se você faltar muito, você perde a sequência do tratamento. Muito bom. Porque todo tratamento tem uma sequência. Tem uma sequência, exatamente. Né? Então, que nem você vai para academia. Hoje você começa fazendo assim com o pezinho. Mas daqui a pouco você está fazendo outras coisas. É aos poucos, né? Que eu fiz funcional por um tempo e eu comecei com um alongamento, fazendo alongamento. Eu falei, caraca, toda vez eu vou ter que pegar esse cabo de vassoura. E assim acontece dentro dos grupos, né? E o alongamento, aí começava no alongamento, e depois, com o tempo, outro dia, a outra aula. É importante a mulher participar. Foi o que aconteceu com você, né? Totalmente. Você foi frequentando as sessões, e aí, você foi sentindo a melhora? Como é que foi isso aí? Melhora? Gente, eu digo que eu estou curada. Não totalmente, né? Porque a gente sempre tem alguma coisa ou outra para cuidar, né? Para organizar na nossa mente, claro. A nossa mente ela trabalha muito tempo, então a gente precisa dar um help nela, uma paradinha, descansar. Uma manutenção, sempre, manutenção, né? A mente precisa de manutenção, e a gente pensa que não, que a nossa mente Mas aí a Inês saiu daquela mulher conhecida como a mulher de vestidão que vivia caindo pelas ruas do lugar onde ela morava, para essa Inês de hoje. Então, isso frequentando, foi isso, Inês? Fala pra gente, por favor. Frequentando as sessões, se comprometendo com o seu tratamento. Toda a sessão eu estava presente, gente. O interessante é que cada sessão era uma libertação diferente, era um entendimento diferente, era uma visão diferente, era uma amplitude diferente na minha vida.
E eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes, que era me valorizar. Eu Sim, até muito bom, me arrumava, né, amiga? Sim. Eu até me arrumava, sempre gostei de me arrumar. Você tinha um autocuidado externo, mas um interno... Totalmente derrubada. Então, eu comecei a tratar de dentro para fora. Hoje em dia, eu sou muito transparente, né? Então, eu passo para as pessoas o que eu sinto. As pessoas conseguem saber, pessoas principalmente que me conhecem melhor, conseguem ver se eu estou bem, se eu não estou, através do meu rosto, da minha feição. E as pessoas foram acompanhando também, né, Inês? Totalmente. Imagina, as suas filhas, por exemplo, elas foram vendo a sua melhora. A minha autoestima, porque eu não tinha, né? Eu nunca fui de ter autoestima, eu sempre me arrumei bem, assim, no meu ponto de vista. Era tudo né? externo, aqui fora. Mas eu nunca tive aquele, não, eu vou fazer pra mim. Não, eu falava, eu vou fazer porque eu não vou sair de qualquer maneira na rua. Mas o interno estava destruído, estava Totalmente. mal, você estava, né, machucada, sangrando. E aí, ao passo que você foi frequentando as sessões, você foi melhorando. Então, essa melhoria te trouxe o quê? Por exemplo, o não, que você sempre fala dentro dos grupos para as mulheres, né? Gente, o não. O que tem um não aí na vida da Inês? Era difícil a Inês falar não e hoje... Gente, pensa numa pessoa que tudo eu posso, eu consigo, eu faço. Não, tudo bem, não, vamos sim, não, é isso aí, não, pode contar comigo, não, eu vou estar lá. É isso aí. Eu posso estar cansada, podia estar morta, podia estar sem estava vontade, fazendo mas estava lá. para os outros. Estava lá, sempre. E nada para a Inês, sempre, é isso? Sempre, Inês? sempre. Aí, a minha experiência do meu primeiro não foi com a minha filha, né? Muito bom isso. Foi com a minha filha. Eu estava tomando conta das minhas netas, mas eu comecei a me sentir sobrecarregada, muito cansada, adoecida. Muito. Mas não conseguia mas expor isso para sua filha. Mas aí que está o ponto. Por quê? Porque eu não estava bem ainda como eu deveria estar para tomar conta das crianças. É tanto que a Neila falou para mim, Inês, eu não acho que nesse momento, você lembra que você falou para mim, eu acho que nesse momento você ainda não está preparada para tomar conta de criança. Sim. Aí eu falei assim, mas a minha filha está precisando, eu não posso deixar ela na mão. E foi aí que eu comecei a decair. Sim. Comecei a regredir. Sim, verdade. Tudo aquilo que eu consegui conquistar ao longo através do tratamento, com a continuidade do tratamento que eu vinha fazendo, eu comecei a voltar, a regredir. E uma das sessões, uma certa feita, a doutora Neila falou sobre um não. E a difícil arte de dizer não. Nossa, para as mulheres. Quando ela falou sobre isso, eu falei, essa sou eu. E uma outra das meninas falou sobre o não e tal, e eu peguei aquilo para mim, a doutora Neila orientando a gente e tal, e eu recebi aquilo. Aí eu cheguei para minha filha e falei assim, olha, eu não vou poder mais ficar com elas, porque eu não tô bem. Com muito carinho, com muito respeito, você expôs. Porque tem isso também, a grande maioria das mulheres tem dificuldade de expor as suas necessidades, né? Com medo de desagradar. Isso aí. E eu cheguei para minha filha e falei com ela, claramente, ela ficou muito chateada, porque ela precisava da minha ajuda, né? Claro. Ela precisava, tinha as crianças para sustentar, o marido dela também tinha que trabalhar. E naquele momento eu falei, não, eu não vou pensar no outro, eu vou pensar em mim. A primeira vez, né? A primeira vez. Aí eu falei que não ia ficar mais, aí ela ficou umas semanas sem falar comigo, mas ela botou... E como foi isso para Inês? Uau! Eu falei. Foi bem Como bem foi confuso. Para você? Foi confuso. Poxa, era sua filha, seus netos, mas de verdade a Inês ali, ela não conseguia mais. Você foi até... Eu penso que você foi até onde você podia ajudá-la. Mas o ajudar também tem limites. E a gente precisa reconhecer esse limite, né? Então, eu ali, naquele momento que eu falei com ela, eu vi que ela ficou chateada comigo, eu fiquei triste comigo e ao mesmo tempo aliviada. Sim. Essa foi a realidade. Eu fiquei triste comigo porque eu não Você queria dar conta. Mas eu não consegui. Sim. Eu já estava desmaiando de novo. Sim. Eu já estava voltando a desmaiar. Teve até uma comemoração lá em casa, acho que foi aniversário da minha filha mais nova, da Baby, da Tayane, que
tava todo mundo lá em casa e eu passei mal, eu desmaiei, Sim. sabe? Eu fiquei morrendo de vergonha, porque é muito ruim você Sim. passar mal na frente de pessoas que são visitas, né? E ali eu desmaiei, e eu falei, gente, eu tô no meu Aí limite não dá, mesmo. não dá, né? Realmente eu Eu tô no meu preciso limite. olhar pra mim, né, Inês? Enfim, olhar pra você. E aí foi o teu primeiro não, e depois desse momento ficou um pouco mais fácil você reconhecer, olha, agora realmente eu não consigo, agora não dá, ficou mais leve? Eu acho que sim, porque eu acho que o pior não pra mim foi o não pra minha filha. Sim, foi muito duro. Foi difícil. Foi muito complicado pra mim. Porque você a ama muito, ama os seus netos e, nossa, mas você conseguiu, voltou a cuidar de você e hoje você tá essa outra mulher, né? Você casou, você hoje, né, se redescobriu. É claro, como você falou, a gente está sempre precisando de cuidado, de manutenção, mas hoje a Inês não é mais aquela mulher do vestidão que caía pelas ruas do local que você morava, né, há tempos atrás. Então, essa participação, essa frequência, você indica, os grupos você indica, fala um pouquinho para as mulheres, se você indica, se você pode convidá-las, como é que é isso para a Inês? Olha, gente, quando eu falo para uma pessoa, para uma mulher que a terapia é algo muito bom, muito importante, tem pessoas que não entendem, né? E acha que é coisa de maluco. Desculpa o termo da palavra, né? Sim. É como as pessoas dizem. Buscar terapia é para maluco, ir ao psiquiatra é para maluco. E deixa eu abrir aqui um parêntese, Inês, que eu acho muito legal também te pedir a sua opinião agora, é principalmente as pessoas que são da igreja, né? Eu sinto muito isso nas pessoas evangélicas, preconceito, né? Que existe esse paradigma de que as mulheres não precisam, as mulheres não podem frequentar os grupos, as mulheres não podem fazer terapia. O que você pode brevemente falar para essas mulheres que estão assistindo a gente agora, que acham que não é importante? Então, o que eu penso e o que eu sempre falo, eu já tenho até uma frasezinha pronta, né, que as pessoas usam muito. Não tem como cuidar do outro se não estiver bem. E realmente é verdade, que tem uma frase aí, né, que montaram sobre isso. E realmente é verdade. Eu saía muito para pregar, para ler a palavra nas igrejas, nos lugares, era muito convidada para estar nos lugares pregando. Mas, para falar sobre a palavra, eu estava bem, né? Porque eu estudava sobre aquilo, eu me envolvia na palavra que eu iria pregar, eu orava, eu buscava. Então, aquilo ali, para mim, era uma coisa fácil para ser feita. Mas como que eu vou estar, se depois que eu saía dali, eu voltava a ser a mesma Inês, que precisava de ajuda. Eu estava passando ajuda espiritual para as pessoas, ajuda da palavra para as pessoas, mas eu não estava tendo a minha ajuda interior, que é sobre a minha mente ser tratada. Eu estava com a mente adoecida. Então, eu comecei a entender que quando você vem para a terapia, que você faz a terapia, você se dá o direito, porque quando a gente não deixa, a gente não está se dando o direito, né, de ser feliz. Então, quando você se dá o direito, você consegue ser feliz. Você tem que se dar o direito de ser feliz. A nossa felicidade não vem do outro. E você eu se aprendi cura, isso. né, Inês? Eu aprendi isso. A gente se cura. Quando a gente faz a terapia, a gente consegue passar por cima de muitas coisas. Eu falo para vocês que eu pensei que para mim não tinha jeito, que eu ia ser sempre aquela pessoa que ia ter quedas, recaídas o tempo todo. Hoje eu tô bem, amanhã não mais. Amanhã eu vou estar bem, depois da manhã talvez. Sabe, eu sempre vivi assim, oscilosa no que vai ser de mim, sabe? Então, quando eu comecei a fazer a terapia, eu entendi que eu precisava cuidar de mim totalmente para mim conseguir cuidar das outras pessoas. De verdade. Exatamente. Isso não é uma palavrinha feita, não é uma frase feita. Não, isso é a verdade. E você só consegue se você tiver teu espiritual, com certeza. Deus é tudo, é soberano. Mas a gente precisa cuidar da gente. A Bíblia diz que a gente tem que cuidar do templo do Espírito. Exatamente. E o nosso templo é o corpo, a mente,
o coração, né, que é o nosso sentimento, como a doutora Neila sempre fala, o coração é o nosso sentimento, Sim, né? sim. É o que você sente. O coração não é essa carne, como a doutora Neila fala, não é esse órgão, esse músculo dentro da gente, não. O coração é o sentimento. E é uma pena, né, Inês? A gente sabe que dentro das igrejas hoje há um alto índice de pessoas adoecidas O que mais tem é mentalmente, depressivo. emocionalmente, mas se negam a buscar esse apoio, esse tratamento, essa melhoria. É uma pena muito grande, né? Porque o tratamento está disponível, mas a gente escuta muito que as mulheres não podem, não acham que é bobeira. Neila, o pior de tudo é que elas não conseguem. Elas começam indo muito bem, aí daqui a pouco desanima. Aí, é por causa que meu cachorro, porque o meu filho, porque o meu primo, porque meu marido. É uma pena. Sempre bota alguém no lugar de uma vez por mês se cuidar. Sim. Se olhar para si. A terapia nada mais é do que um espelho, irmãos. Pessoas, povo. Para mim, é muito. Eu vi muito por esse lado. Eu aprendi eu mesma desse lado, que a terapia é um espelho que fica na sua frente e você se olha. Você não se olha só esteticamente, exteriormente, você se olha interiormente também. O que aconteceu foi o que aconteceu com você. Com e hoje certeza. você está muito bem, graças a Deus. E fala rapidamente pra gente das nossas imersões, né? Então, a gente também faz um trabalho, eu reúno todas as mulheres de todos os grupos e a gente, uma vez no ano, faz uma imersão, uma terapia intensiva, um intensivão, é isso que eu queria falar. Um intensivão de terapia. É um final de semana terapêutico para as mulheres. Maravilhoso. E ali a gente realmente aprofunda o tratamento. Então, como é que foi? Foi bom? A Inês sentiu, trouxe mais valor para você a nossa imersão desse ano? Esse ano foi a primeira experiência. Né? Então foi assim um impacto muito grande, porque foi profundo, né? A gente cria expectativas, né? A gente pensa, vai ser desse jeito, a gente programa tudo, cronograma tudo, né? Quando chega na hora, às vezes sai alguma coisa do trilho assim, aí tem que organizar. A nossa mente, ela é muito, sei lá, ela viaja muito. Então, às vezes a gente calcula uma coisa na nossa mente e chega, é outra totalmente diferente. A gente pensa, eu pelo menos pensei que ia ser assim, aqui mais baixo um pouquinho, vai quase chegando, né? Porque a primeira experiência a gente sempre tem uma dúvida, né? Aqui, o que eu queria, que eu imaginei, idealizei, e aí imaginei, não, vai ser aqui. Que eu queria que fosse, aqui é o que eu imaginei. Só que foi superior, foi acima do que eu imaginei. Foi muito forte, é muito forte. Foi além, foi muito, assim, eu fico, meu Deus, muito a gente passou impactante. 3 dias, a gente deixou tudo para trás, a gente não pensou em ninguém, a gente pensou na gente. É uma coisa muito nobre, é uma coisa muito única. Muito, verdade. muito é um momento única. que as mulheres realmente tiram para elas. Aí a gente não leva filho, não leva neto, não leva criança, não leva ninguém, é só você. É um momento para nós. Só você e o espelho. E é lindo o que acontece ali dentro, é uma rede realmente de sororidade, de cura, de transformação emocional. Então é maravilhoso, né? Muito bom, não tem comparação, Neila. E o do ano que vem vai ser melhor ainda. As inscrições estão abertas para a nossa imersão do ano que vem. Já temos pouquíssimas vagas, então vem com a gente para esse intensivão terapêutico ano que vem. Inês, e para a gente encerrar, estamos chegando aqui no fim do nosso programa. Convida as mulheres, fala para elas o que você gostaria que elas soubessem sobre o tratamento dentro dos grupos de apoio à saúde emocional da mulher. Então, agradecer, né, sempre por estar juntas. E a gente vai continuar, se Deus quiser. Assim, Deus permitindo, a gente vai continuar trabalhando junta, porque o que é para Deus fazer na vida dela, Deus para fazer na minha também, para fazer na sua. Exatamente. O que a Neila faz pela vida dela, que ela faz pela minha, ela quer fazer pela sua. Sim. Viviane, vem. Viviane Teles, vem, cunhada. Vem emergir com a gente. Vem,
É 3 dias. Aí você vai na sexta e volta no domingo. Muito bom. Se preocupa E vem com pro nada. tratamento também nos grupos, Então, né? mas eu tô chamando pra terapia, pra E você que tá aí nos ouvindo. pra lá. Não, eu tô falando com a Viviane primeiro, porque ontem ela tava conversando comigo sobre isso. Aí, vem, uma vez por mês a gente vai combinar direitinho, já vou passar pra Neila aquilo que a gente conversou. Josielen, vem também. E você que tá ouvindo a gente, vem, não custa nada, é uma vez por mês, sabe? Tem aqui em Petrópolis, tem no Rio de Janeiro, em vários lugares, sabe? É só você entrar em contato. Se permita uma vez somente, né, Inês? Poxa, gente, se vocês conseguirem ir uma sessão, vocês não vão querer outra vida. Não vai querer mais faltar. Não vai querer. Olha só, eu aprendi que terapia é vida. Terapia é vida. E de verdade, Josiele, Jacarepaguá e lá na Glória. Você falou pra mim que tava pensando em ir lá na Glória. Então, tem Jacarepaguá também. Você mora em Curicica, Nós não temos sei qual é o vários melhor. grupos, né, no Rio, então... Se você mas quiser... é porque ela mora em Curicica, então ela gostaria de ir lá no da Glória. Aí eu não sei qual que é mais próximo. Eu tô falando pra ela que lá em Jacarepaguá também tem um. Mas, gente, olha Venham, só. gente. O importante é você entender que o tratamento terapêutico com a doutora Neila é algo divino, alguma coisa diferencial. Ela não visa financeiro, porque uma pessoa que se dedica profissional do jeito que ela é, com os estudos que ela tem, porque ela correu atrás para concluir que estudar não é fácil, mas... Nem barato nesse país. Barato, o que tem barato? Nem um cafezinho, meu Deus. Estamos chegando no fim, né? Infelizmente. É isso. Não, só quero que vocês saibam que vale a pena investir. O investimento é só um, é ir. Só ir. E deixa que o resto a doutora Neila faz por você, te ajudando com o tratamento. Minha amiga, muito obrigada. Obrigada por você se permitir, né? Sempre, muito obrigada, gente. Viu? Muito obrigada por você que está aí conosco, aproveitou aqui esse bate-papo. Eu espero do meu coração para o seu coração que você escute um pouquinho o depoimento da Inês. É tanta coisa que a gente gostaria de dividir aqui com vocês, mas o nosso tempo é curto. E o objetivo sempre é ajudar mulheres que precisem de apoio emocional. Então, se você quer mais informações sobre o grupo, me busca lá no Instagram, Instituto Neuropsi. Lá no Instagram você vai ter o WhatsApp do Instituto e você pode chamar no WhatsApp do Instituto para buscar todas as informações que você precise para se inscrever para um dos grupos. Então vem com a gente, cuida de você, mulher, porque você também importa, você também merece cuidar da sua saúde e não somente cuidar da saúde de todos ao seu redor. Então é isso, muito obrigada, até o próximo programa Momento de Reflexão, toda quinta-feira às 21 horas aqui na Nova TVI de Petrópolis. Tchau, tchau. Obrigada, amiga querida.